Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Olha, pessoal, estamos tendo vídeo todos os dias exclusivos aqui para o pessoal do Clube de Membros, tá? Então eu queria convidar vocês para fazerem parte do Clube de Membros aqui do Resenha Rubro-Negra. É uma maneira de você ser o nosso patrocinador e nos manter vivos aqui no YouTube por apenas R$ 1,99. Nós estamos crescendo todo dia no Clube de Membros, graças às pessoas que apostam no nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, e quando a gente alcançar a marca de 1.000 no Clube de Membros, nós vamos começar a fazer sorteios de mantos sagrados. O valor é bem baixinho para o máximo de pessoas possível poder estar aqui junto conosco. Todos os dias, impreterivelmente, todos os dias, tem vídeos com conteúdos exclusivos aqui no Clube de Membros, ok? Então, se você quer saber de tudo que está acontecendo, principalmente nos bastidores do Flamengo, questões políticas, brigas internas, utilizações ou não de jogadores, jogadores que querem sair, jogadores que querem ficar, aquelas conversas de bastidores que a gente apura para vocês, tudo isso está no Clube de Membros e eu espero que você dê esse apoio para nós, para que a gente possa continuar aqui no YouTube falando sempre a verdade, doa quem doer, sem sensacionalismo, mesmo que doa em nós mesmos. Nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre contratações no Flamengo. Mas eu quero falar de uma maneira diferenciada, tá? Ao invés da gente ficar falando aqui sobre nomes, eu quero que vocês me ajudem a analisar em quais posições a gente verdadeiramente precisa de reforços. Quero também que vocês me ajudem muito nos comentários para que vocês sugiram nomes de jogadores que possam vir a atuar aqui no Flamengo, tá? Eu quero também comparar o nosso banco de reservas com o melhor time fora o Flamengo aqui da América do Sul. E aí eu quero perguntar para vocês aqui de início, o Palmeiras é o melhor time depois do Flamengo aqui na América do Sul? Ou vocês veem outro time melhor? Por exemplo, a gente fala muito do River Plate, né, pessoal? Mas o River Plate está tentando repatriar o Marcelo Galhardo. Há até um acordo para que isso aconteça e o Galhardo retorne agora. Se o Galhardo está retornando agora é porque o Martin Demichelis não está agradando. E se ele não está agradando é porque o River Plate não está tão bem assim. O Flamengo está classificado às oitavas da Libertadores, pode se classificar às quartas de final. O Flamengo já está nas quartas de final da Copa do Brasil e o Flamengo é hoje terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Ou seja, são posições boas do elenco rubro-negro, mesmo que a gente não esteja jogando tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente queira. Não dá para a gente prever que esse ano será um ano de fracassos, mesmo com a equipe jogando mal. Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas se jogar essa bolinha que jogou contra o Palmeiras, contra o Bolívar, não vai passar. Peraí, que bolinha, né, gente? A gente estava enfrentando o segundo melhor time da América do Sul, por isso da dificuldade também da gente conseguir imprimir o nosso melhor resultado, o nosso melhor jogo, né? Agora, contra o Bolívar, dentro do Maracanã, casa cheia, torcida empolgada, Libertadores da América, com um time que, se viesse jogar o Campeonato Brasileiro, cairia no primeiro ano e a partir daí lutaria para se manter na Série B, porque essa é a realidade do Bolívar a nível do mar. É claro, quando os caras jogam lá em cima, aí eles dificultam, não pelo futebol deles, mas por terem mais costume, hábito de jogar na altitude e nós temos muita dificuldade em atuar por ali. Então é aí que eles ganham, começam a ganhar território em cima da gente. Mas eles vão ter que vir jogar a nível do mar. E, gente, não tem como. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Não tem como o Flamengo ter o mesmo futebol que teve contra o Palmeiras, contra o Bolívar. O Palmeiras é um time mais bem preparado, com um melhor treinador, que está acostumado a jogar contra o Flamengo. É diferente. O Bolívar aqui não vai ser o mesmo time que foi o Palmeiras. Fabrício, mas os caras vão vir todo fechadinho aqui atrás. Vão. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É o ditado mais certo de todos. E o Flamengo vai para cima dos caras desde o primeiro segundo de jogo. Mesmo com os desfalques, o Flamengo ainda assim tem elenco muito, mas muito superior ao elenco do Bolívar. Fabrício, elenco não ganha jogo. Ganha. Se os caras jogarem, ganha. Jogam-se os homens e não os nomes. Eu falo isso sempre. O jogo é jogado, lambaria pescado. Basta os jogadores do Flamengo quererem jogar, que a técnica dos caras é muito superior à técnica do Bolívar. E a gente já provou isso uma vez. Então, a questão da gente ficar comparando jogos do Palmeiras contra jogos com Bolívar não é necessariamente o correto a fazer. Mas o sinal de alerta tem que ser ligado sim.
a gente tem que estar cobrando o time do Flamengo para chegar contra o Bolívar e fazer o melhor que pode fazer. E esse melhor que pode fazer envolve tanto os titulares quanto os reservas. E é aí que eu começo a debater o elenco do Flamengo. Será que os nossos reservas estão à altura dos nossos titulares? Será que algum clube aqui da América do Sul tem reservas tão qualificados quanto os reservas do Flamengo? Vamos dar uma olhadinha, pessoal, para a gente ver que reservas são esses que o Flamengo tem. Espia só, no gol, Matheus Cunha é o goleiro das Copas. Até o jogo contra o Palmeiras, o Matheus Cunha não tinha sofrido gols no ano. Sofreu o seu primeiro gol contra o Palmeiras. Tudo bem, o Matheus vinha jogando Campeonato Carioca e Copa do Brasil. E foram poucos jogos que o Matheus Cunha jogou. Mas ainda assim é um goleiro seguro. Eu não confio no Matheus Cunha. Aí já vai mais de opinião pessoal do que propriamente do desempenho do goleiro neste ano. Neste ano ele evoluiu bastante, vem sendo seguro. No ano passado, quando não tínhamos o Agustin Rossi, ele também nos salvou em alguns jogos, entregou na Libertadores da América, eu concordo com vocês, entregou sim, aquele jogo do Olímpia, né, se não me falha a memória, ele foi mal pra caraca, mas, por exemplo, para vocês darem bastante pancada em mim agora, eu acho que o Rossi falhou no gol do Palmeiras. Vou explicar por quê. O Rossi joga muito adiantado, tá? Uma característica dele que 99% das vezes nos ajuda. Mas naquele chute, se ele tivesse uns 2 passos para trás, ele teria espalmado a bola para escanteio. Dá para ver no rosto dele, aí eu peço para que vocês olhem, tá? No gol e reparem o rosto do Rossi. Ele espalma tentando jogar a bola para escanteio, por cima do gol. Quando ele vê que a bola não ganhou força suficiente para ir, ele faz uma cara de deu ruim. Reparem, de coração mesmo. Então, assim, para mim a falha dele tá nisso. Se ele vai espalmar para trás, que ele espalme com força suficiente para a bola sair do campo. Ele pensou que tinha feito isso e não fez. Daí, deu condições, graças à falha do Matias Vinha, do jogador do Palmeiras, o Luigi Virri, cabecear para dentro do gol. Para mim foi uma falha coletiva. Primeiro da defesa, porque mesmo depois da espalmada do goleiro, do Rossi, ninguém da defesa voltou para ajudar e havia tempo para ajudar, havia tempo para vir. Não era para deixar o Rony livre para dar aquele arremate do jeito que ele deu. Então há uma falha coletiva, mas há uma falha do Rossi também, que para mim é um baita de um goleiro, um dos melhores goleiros da América do Sul, mas futebol também é feito de falhas, senão todo jogo termina 0-0. Então, do mesmo jeito que o Matheus falhou lá atrás, o Everton do Palmeiras falha, o Fábio do Fluminense falha, o Rossi falha também. Então, assim, pelo Matheus ser um goleiro muito jovem, eu acho que o Matheus tem um bom crescimento e tem um bom aproveitamento quando tá no gol do Flamengo, tá? Então, para mim, é um ótimo reserva, é um excelente reserva. Aí na zaga a gente tem Léo Ortiz, Davi Luiz e Cleiton, gente. Exceção feita ao Cleiton, nosso camisa número 33, que vem sendo muito pouco utilizado, Léo Ortiz e Davi Luiz já provaram durante a temporada e em outras temporadas que zagueiros excelentes que eles são. Nenhuma outra equipe talvez tenha zagueiros do nível do Léo Ortiz e do Davi para poder colocar dentro de campo. E os dois estão tendo bons desempenhos esse ano. Se eles são reservas de Fabrício Bruno e Léo Pereira, é por escolha do treinador, porque desempenho ambos têm mostrado. Eu, por exemplo, prefiro uma dupla de zaga formada por Léo Ortiz e Fabrício Bruno ou por Davi Luiz e Léo Ortiz do que Fabrício Bruno e Léo Pereira. O Léo Pereira não vem bem no jogo aéreo, é o que tem menor aproveitamento no jogo aéreo. E no chão também não vem tendo uma boa saída de bola. Para mim, o Léo Ortiz supera o Léo Pereira em tudo. E tá no banco de reservas por escolha do treinador. Na lateral, gente, é muito difícil para eu poder colocar quem é titular, quem é reserva. Porque nem na lateral esquerda, nem na direita, ninguém se fixou. Então, eu levei para o seguinte lado. Como o Varela tá lesionado, o Wesley é o titular da lateral direita. Então, o Varela seria o reserva. E da lateral esquerda, para mim tá claro que o Ayrton Lucas ainda é o titular da lateral esquerda. Não estou considerando as lesões de Vinha pro resto da temporada, tá? Então, no banco de reservas, nós temos simplesmente a última dupla titular do Uruguai na Copa do Mundo, Varela e Matias Vinha. Não concordo que o Varela seja um dos melhores laterais direitos do país, não concordo que a lateral direita do Flamengo seja forte. Ali, realmente, eu vejo uma brecha gigante,
onde a gente não consegue ter um senso de que o time está bem servido. Seja o Varela, seja o Wesley, eu não gosto da lateral direita do Flamengo e acho que a maioria também não. De volantes, nós temos Alan, Igor Jesus e Everton Araújo. Também cai um pouco a questão da produtividade quando qualquer um desses três entram. Igor Jesus fez jogos muito bons, mas fez jogos horrorosos esse ano, natural da oscilação do moleque que está começando a subir para os profissionais, estava começando a ganhar espaço entre os profissionais. Everton Araújo, nosso camisa número 52, ele nem ganhou tantas oportunidades assim, mas já deu para ver que tem talento, que pode sim no futuro nos ajudar bastante. E tem o Ryan Lucas, que parou de receber oportunidades, eu não entendi por quê, que para mim é um baita de um jogador. Deveria, na minha humilde opinião, estar entre os profissionais, mas não está. E o Alan é a grande decepção, pessoal. O Alan, que é formado nas categorias de base do Fluminense, jogou demais no Fluminense, foi vendido para fora e não decepcionou lá fora também não, voltou para o Atlético Mineiro e era muito bom jogador no Atlético. No Flamengo, oscila demais, então num contexto geral, não faz uma boa temporada. Aí, gente, é que descamba tudo mesmo. Do meio para frente a coisa começa a ficar terrível para o Flamengo. Nossos meias reservas são todos da base do Flamengo. Portanto, todos crus ou não suportaram a pressão da torcida e não conseguem render. Por exemplo, Vitor Hugo fez um 2022 muito bom, mas nunca mais conseguiu render como rendeu em 2022. A torcida também não tem paciência, inclusive esse que vos fala com ele, porque de todos os crias que subiram, foi aquele que recebeu mais oportunidades e aquele que menos entregou. Matheus Gonçalves brilhou no Red Bull Bragantino, não tem intensidade segundo o técnico Tite, agora vocês já tiveram a oportunidade de vê-lo em campo algumas vezes, podem opinar aqui se o Tite está certo ou não. Matheus Gonçalves tem intensidade para estar entre os profissionais? Sim ou não? Coloquem aí para mim, por favor. E o Lohan, com o problema que ele vem tendo na renovação contratual com o Flamengo, simplesmente desaparece e fica alojado no Sub-20, quando mostrou um bom futebol sim, nos profissionais, mas por ser muito garoto, 17 anos, fez 18 agora, né? Em julho. Por ser muito garoto ainda, vai oscilar e a torcida não tem paciência com a oscilação de jogador da base. Ou seja, não temos meias reservas capazes de entrar e manterem o nível. E, gente, eu tô falando de entrar no lugar de Gerson, de entrar no lugar de Arrascaeta, de entrar no lugar de Nicolás de la Cruz. Olha a altura do sarrafo do nosso meio de campo e olha o meio de campo reserva que a gente tem. Eu falo hoje com sinceridade, para mim nós não temos meio de campo reserva. Pontas, nós temos dois, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Luiz Araújo oscila, mas não é bagre não. Para mim tá bem claro que o Luiz Araújo não é bagre não. Não é o suprassumo da ponta, mas também não é bagre não. É um bom jogador, vai nos ajudar muito. Se não nos ajudar com gols e assistências, como ele vem fazendo irregularmente, ele vai nos ajudar na recomposição e na dedicação, que ele sempre é muito dedicado dentro de campo. É um bom jogador para compor o sistema defensivo. Bruno Henrique é craque. Mas à medida que ele vem ficando mais velho, ele vai ficando mais irregular. É a pior temporada do Bruno Henrique, seguramente, desde que chegou no Flamengo. E hoje, eu acho que quase ninguém confia que o Bruno Henrique vai entrar e vai resolver. Além do que, convive cada dia mais com questões de lesões. Sem muita paciência, também vem tendo ano de muitos cartões amarelos e algumas expulsões, que vem prejudicando ele e tirando ele de jogos decisivos, como foi o último jogo contra o Palmeiras e como vai ser no jogo contra a equipe do Bolívar. Ambos por suspensão, por tomar cartões. Bruno, desde que assinou o contrato com o Flamengo de renovação, não consegue ser nem sombra do Bruno Henrique, que um dia já foi. E ainda tem um longo período para jogar pelo Flamengo. No ataque nós temos Carlinhos e, por enquanto, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Carlinhos é um jogador que meu pai gosta muito, falou que, vendo no estádio, deu para ver que ele tem domínio, tem condições de, tecnicamente, servir ao Flamengo, mas o sarrafo ali é muito alto, a comparação é com o Pedro. Então, quando o Pedro sai, nem Carlinhos nem Gabigol conseguem suprir a carência que a gente acaba tendo por ali. Beleza. Em comparação com os nossos titulares, poucos jogadores dessa lista que está aqui do ladinho têm condições de assumir. Mas isso é normal. Agora, em comparação com outro clube,
Eu peguei, então, em comparação com o Palmeiras, que para mim, gente, e aí eu posso estar errado, vocês coloquem aqui aquilo que vocês pensam, tá? Mas para mim, é o nosso maior adversário aqui na América do Sul. No gol, Matheus Cunha contra Marcelo Lomba. Eu fico com o Matheus Cunha, sinceramente falando. Eu acho o Matheus Cunha mais jogador do que o Marcelo Lomba. E aí eu vou pedir para vocês opinarem aí e colocarem quem vocês preferem aqui. Eu vou dar minha opinião, vocês dão a de vocês, tá? Então eu prefiro o Matheus Cunha. O Palmeiras tem na zaga Michel e Naves, duas crias, que não são maus jogadores não, mas eu prefiro a zaga do Flamengo. Eu prefiro o Léo Ortiz ao Michel ou ao Naves. Eu prefiro o Davi Luiz ao Michel ou ao Naves. E eu prefiro o Cleiton ao Michel ou ao Naves, tá? Então, para mim, a zaga do Flamengo é melhor do que a zaga do Palmeiras. Estamos falando reservas contra reservas, ok? Bom, nas laterais, Giai, Caio Paulista e Marcos Rocha. Varela e Matias Vinha. Bom, eu prefiro o Matias Vinha ao Caio Paulista, mas acho que Marcos Rocha e Giai, pelo que eu vi desse Giai, até o Giai joga mais até de zagueiro, mas é um cara, sabe, bem guerreiro na lateral. Eu fico com as opções aí do Giai e do Marcos Rocha, tá? Na volância, a gente tem Alan, Igor Jesus e Everton Araújo. O Palmeiras tem Fabinho, Gabriel Menino e Richard Rios. Eu fico com Gabriel Menino, com Richard Rios e fico com o Igor Jesus, pelo lado do Flamengo. Na meia, a gente tem Vitor Hugo, Matheus Gonçalves e Lohan. Os caras têm Rômulo e Lázaro. Eu gostei até do Rômulo, tá? O Rômulo veio do Novo Horizontino para o Palmeiras e mostrou bom futebol, mas me perdoem, eu ainda prefiro acreditar no Matheus Gonçalves e no Lohan. Mas entre Vitor Hugo e Rômulo, por exemplo, eu prefiro o Rômulo. E o Lázaro, eu sei o que o Lázaro é capaz de fazer, eu já ouvi no Flamengo, nós já vimos no Flamengo. Então, assim, para formar um trio ali, eu não prefiro o Lázaro, não, tá? Então eu prefiro Matheus Gonçalves, Lohan e o Rômulo. Como pontas, os caras têm Dudu e Bruno Rodrigues. Nós temos Luiz Araújo e Bruno Henrique. Eu fico com o Luiz Araújo e com o Bruno Henrique. Até porque o Dudu também não tá mostrando nada demais, tá? Absolutamente nada. No ataque, nós temos Carlinhos e Gabigol. E eles têm o Luigi. O Luigi é um menino da base, que está subindo agora, fez o gol contra o Flamengo. Mas não tem como avaliar o Luigi ainda. Tem poucos minutos contra o Palmeiras. E, sinceramente, Carlinhos e Gabriel Barbosa não me satisfazem. Então, para mim, assim, estamos empatados com o Palmeiras em atacante. Apesar da gente ter um número maior de atacantes, a gente está empatado com o Palmeiras em número de atacantes. Então, assim, nosso banco de reservas... na minha opinião, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores aproveitáveis em comparação com o melhor elenco, o segundo melhor elenco, que é o Palmeiras. E o Palmeiras tem 1, 2, 3, 4, 5, na minha opinião, aproveitáveis, a metade da gente. A conclusão que eu tiro, e posso estar errado, por isso eu quero a opinião de vocês, é que o nosso meio de campo é melhor, o nosso banco de reservas ainda assim é melhor do que o banco de reservas da segunda melhor equipe da América do Sul. Agora, e em questão de contratações? Para mim tá claro que a gente precisa contratar lateral direito e aí ficar com 3 laterais caso não consiga vender o Wesley. Tem que ser uma possibilidade, porque não adianta nada a gente ter número e não ter qualidade. Na zaga a gente não precisa mexer, na minha humilde opinião. Mesmo com a saída do Fabrício Bruno, eu não vejo necessidade de contratar zagueiro. Precisa de lateral direito, não precisamos de lateral esquerdo, até porque eu acredito muito no Zé Wellington da base, e mesmo que o Tite não queira usar o Zé Wellington, como parece ser o caso, ele ainda tem as possibilidades para poder utilizar o Léo Pereira por aquele setor, o próprio Varela por aquele setor. Para mim, de volantes, a gente precisa imediatamente de um volante, porque mesmo eu gostando do Igor Jesus, ele não é o substituto
para o Nicolás de la Cruz, e nós estamos falando de reserva. Então, esses 3 reservas aqui, nenhum deles vai conseguir substituir o Nicolás de la Cruz. Não adianta colocar o Léo Ortiz como volante, porque vai ser mais defensivo do que ofensivo, não vai fazer o box-to-box como o Nicolás de la Cruz faz. Então, precisa muito de volante, de meia, e se eu sou Flamengo, eu corro atrás de um atacante também. Tem Carlinhos, tem Gabriel Barbosa, vai colocar mais um? Para mim vai. Nenhum dos dois ali é um atacante que possa fazer as funções dele. Quer ver só? Rafael Santos Borré, que o Internacional de Porto Alegre contratou. Ainda está os trancos e barrancos por lá. Mas está os trancos e barrancos por lá muito porque a equipe do Internacional de Porto Alegre não é uma equipe confiável. É uma equipe que está em formação e que os caras ainda estão tentando encontrar o melhor futebol. Então, por isso, o Borré ainda não rendeu lá. Além do que, ele tem que se adaptar. Mas o Borré é um atleta que joga de centroavante e que joga de ponta. Então, um jogador como esse, para mim, seria fundamental o Flamengo ter no ataque. Precisou de ponta? Joga o Rafael Santos Borré para a ponta. E vai para a direita e vai para a esquerda também. Precisou de centroavante? Mete o Rafael Santos Borré de centroavante. Então, para mim, o Flamengo teria que procurar um atacante com as características do Rafael Borré. Agora, o que o Flamengo faz nesse momento, pessoal? O Flamengo está procurando no mercado um ponta, está procurando no mercado um meia, e só se essa proposta milagrosa, que até hoje eu não consegui ter a informação concreta do Atalanta que vai ter, tirar o Wesley de lá para o Flamengo procurar um lateral direito. Agora o tempo é escasso. Quanto mais o Flamengo demora, mais difícil fica para o Flamengo poder trazer um lateral, um ponta e um meio-campista. Mas que o Flamengo vai tentar, vai. Porque, como eu falei no vídeo hoje cedo para vocês, o Flamengo teve a liberação, através de Rodolfo Landim, através da reunião com o Conselho de Futebol do Flamengo, para procurar reforços. Os nomes vão surgindo. Gonzalo Plata é uma opção ainda, apesar do Corinthians estar à frente do Flamengo nas negociações pelo Gonzalo Plata. O Corinthians teve recusado a proposta de 8 milhões de euros. O jogador está fazendo pressão lá no Al Saad para sair de lá. Ele não se dá bem no Al Saad, não se dá bem com a torcida do Al Saad, tem só 23 anos, voltou para a seleção equatoriana, então é um bom nome. O Flamengo ainda avalia, o Flamengo tenta ainda convencer o Michael e o staff do Michael que o melhor para o atleta é vir para cá, mas os valores que os caras estão pedindo é fora da casinha mesmo, mas o Flamengo ainda nutre alguma esperança. O Flamengo não desistiu do Claudinho para o meio de campo ainda, não obteve resposta do Southampton, porque fez uma proposta irrisória pelo Carlos Alcaraz, mas o Flamengo ainda procura por um meio-campista com essas características de Claudinho e de Carlos Alcaraz. Duvido muito que o Flamengo vai conseguir negociar com algum dos dois, mas ainda há nomes que o Flamengo está estudando no mercado para trazer, e o Flamengo ainda não desistiu do Claudinho, a verdade é essa, tá? E para a lateral direita, o Flamengo voltou até a tentar uma aproximação com o Danilo, mas o Danilo está bem aonde ele está, nem com a intervenção do Tite o Danilo pensa em deixar a Juventus, ele quer permanecer na Juventus, aliás, nem é só por essa temporada, mas para a próxima temporada também, e ele não pensa em voltar para o Brasil agora, mesmo o Tite tendo intercedido, tendo tentado uma conversa com o Danilo continuou dizendo não é para o Flamengo, é para voltar para a América do Sul, ainda tem um lastro para gastar lá na Europa. Sobre Montiel, simplesmente não há nada, é um jogador que sempre esteve no radar do Flamengo, mas não há nada até porque o jogador não quer voltar para a América do Sul. Então o Flamengo segue mapeando o mercado, novos nomes vão aparecer. E por que eu ainda não trouxe para vocês? Porque está tudo muito recente, os caras bateram o martelo ontem, então agora é que eles estão começando a procurar. Depois de ter mostrado tudo que eu mostrei para vocês, coloquem nos comentários, por favor, aquilo que vocês acham que o Flamengo deveria efetivamente fazer na contratação de atletas, beleza? E dá uma chance pra gente, se torne membro do Clube de Membros, seja você o nosso patrocinador para a gente continuar aqui para sempre. Olha como é que a gente traz as notícias, sem sensacionalismo, sem mentirada, sem especulação, só contando aquilo que verdadeiramente acontece. Eu checo cada informação 2, 3 vezes no mínimo antes de trazer para vocês. Não tenho pressa nenhuma em sair soltando qualquer notícia para vocês, tá bom? Trabalho com muita seriedade. E se você acha que a gente merece essa confiança de vocês, torne-se membro. R$ 1,99 não pesa para ninguém. Mas
Se todos nós nos unirmos em torno desses valores, a gente vai conseguir ficar aqui por muito e muito tempo falando a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Tenham vocês todos um excelente terça-feira. Tudo de bom, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.